Obrigada, professor. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre síndrome de lise tumoral hoje. É a minha última revisão da residência, então é quase um TCC para mim. Eu escolhi esse tema por dois casos que eu cuidei esse ano e que foram marcantes para mim, e também porque cheguei à conclusão de que é uma entidade extremamente grave e que pode evoluir dentro de poucas horas, a depender aí de neoplasia de base, de intervenção. Então, acho que a gente tem pouco contato na residência. Talvez eu nunca tenha visto uma na residência, mas pode acontecer com a gente lá fora, né? E também a gente não tem acesso a todas as drogas aqui no HC, então foi importante para mim poder estudar isso. A gente vai falar brevemente sobre fisiopatologia, os fatores de risco, o diagnóstico e o manejo. É a emergência oncológica mais prevalente, ela acontece em 3 a 6% dos pacientes com tumores de alto turnover e sensíveis à terapia. O curso natural da doença sem intervenção é que 25 a 30% dos pacientes precisam de diálise e 15% evoluem a óbito. Das neoplasias hematológicas, a gente vai falar um pouco sobre a avaliação de risco, mas aqui eu quero chamar a atenção para as neoplasias sólidas, em que a suspeição diagnóstica é menor, a intervenção é mais tardia e a taxa de óbito chega a 35% em algumas casuísticas. Das neoplasias sólidas mais relacionadas à síndrome de lise tumoral, são aquelas de mais turnover mais sensíveis à quimioterapia, que são pulmão pequenas células, tumores germinativos com metástase e tumores de qualquer sítio com um grande volume de metástase, principalmente hepática. Então, são pacientes para talvez a gente ficar mais atento. A história mudou muito no século XX, então a primeira descrição de uma síndrome de lise data de 1929, era um paciente com leucemia mieloide crônica submetida à radioterapia, e aqui o que se observou foi achado de hiperuricemia e depósito de cristais de urato no rim e em tecidos moles. Na década de 50, de quando data a síntese do allopurinol, e da década seguinte o uso de allopurinol para síndrome de lise tumoral. Depois, na década de 70, foi o primeiro caso descrito em tumor sólido. Era um tumor de trato gastrointestinal com doença metastática volumosa que fez lise espontânea. Na década de 70, são os primeiros estudos com uricase, com a uratoxidase. Na década de 80, ela começou a ser usada para lise tumoral na forma de uso compassionado. De lá para cá, poucas novidades. E as novidades também não acessíveis no Brasil. Os casos que me marcaram, né? Então, esse foi um paciente de 28 anos, uma internação eletiva para exérese de tumor de calota craniana. Chamava atenção um exame neurológico não justificado por exames de imagem, também não localizava muito uma lesão, era um terceiro para a esquerda, um sexto para a direita. A creatina de admissão era 4,6 e ele aguardava anatomopatológico. A gente admitiu esse paciente no POI. Ele urinava e de metabólitos não tinha exames compatíveis para lise. Mas esse foi um paciente que tinha cefaleia refratária, e que para cefaleia refratária recebeu dexametasona. Em 48 horas, apesar de um débito urinário abundante, ele evoluiu com hipercalemia refratária, todos os critérios de síndrome de lise. Depois, quando a gente recebeu anatomopatológico, era um linfoma de alto grau. Então, foi uma evolução bem rápida. Mais dramático do que essa paciente chegou no meu plantão, por volta de meia-noite. Ela tinha 69 anos, um diagnóstico de cerca de 1 ano de LLC em progressão e uso de ibrutinib. Internou por uma FA de alta, um quadro de uns dias de prostração, mal-estar, inapetência, FA de alta, do laboratório da admissão, 337 mil leucócitos. À noite raramente sai diferencial, né? Precisa dar releitura por um patologista. Então, a princípio, a gente não sabia se tinha blastos. Uma create de 1,7 e o basal era 1,4. E aqui talvez eu tenha tardado na suspeição diagnóstica. Hidratei, os exames de admissão de metabólitos não tinha nada para lise, nada alterado. Em 12 horas ela evoluiu com oligonúria acidosa refratária. Foi para diálise contínua, em 2 dias evoluiu a óbito. E o diagnóstico foi de uma LLA. Então, eu fiquei me perguntando muito o que eu podia ter feito diferente, será que eu devia ter suspeitado antes, intervindo antes? Isso me levou a querer estudar esse tema, né? A fisiopatologia é de uma destruição maciça de células tumorais, isso raramente é espontâneo, a maior parte dos casos são provocados por terapia e são mais frequentes porque as terapias são mais potentes e direcionadas. Aqui pode ser quimioterapia, radioterapia, corticoterapia,
terapia biológica. E aí, a lise de material intracelular vai levar a uma liberação de citocinas que gera inflamação intensa. Além disso, pode fazer hipotensão, e isso é um dos fatores da lesão renal, além da síndrome de inflamação sistêmica. A alteração laboratorial mais frequente é a hipercalemia, e o potássio se eleva entre 12 e 24 horas, seguido por elevação de fósforo. Isso acontece entre 24 e 48 horas e é bem exuberante, porque o conteúdo intracelular de fósforo de células neoplásicas é cerca de 4 vezes o de uma célula não cancerígena. E, por fim, lise de DNA, e aí o metabólito de ácidos nucleicos vai levar à hiperprodução de hipoxantina, que pela ação da enzima hepática xantina oxidase vai ser metabolizada em xantina, e, por fim, ácido úrico. Essa é uma alteração mais tardia, que demora cerca de 48 a 72 horas. E aqui, acho que vale a pena se atentar aos mecanismos de insuficiência renal, também porque eles vão ser alvo de terapia, de tentativa de intervenção medicamentosa. Então, são 3 principais, na verdade, são 2 principais e mais um combo de outros. A cristalização de ácido úrico e de fosfato de cálcio nos túbulos renais, fazendo uma nefropatia obstrutiva, a deposição de cristais de xantina e de hipoxantina nos túbulos renais, e mecanismos independentes de cristais, então vasoconstrição renal, alteração de autorregulação, redução de perfusão renal, liberação de radicais livres e inflamação. Isso leva a um ciclo vicioso. A lise de células tumorais gera ira, em vigência de ira eu não consigo excretar o conteúdo intracelular, então eu acumulo ainda mais potássio, fósforo, derivados de ácido nucleico, que agravam a inflamação sistêmica, isso por vez piora a disfunção renal. Então é preciso, se possível, prevenir, mas se não, intervir precocemente no mecanismo de instalação de lesão renal aguda. E quem são as doenças de alto risco, né? Então, em adultos, as principais são linfoma não Hodgkin, e LMA e LLA. Outras neoplasias são descritas, algumas até neoplasias hematológicas benignas, mas a suspeição diagnóstica maior deve vir para esses pacientes. Então, o linfoma não Hodgkin, LMA e LLA. E quais são outros fatores de risco, né? Então, nem todo paciente com linfoma não Hodgkin vai fazer lise tumoral. São eles linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico agudo, linfoma difuso de grandes células, LLA, e os tumores sólidos com alta taxa proliferativa e responsivos à terapia. Parâmetros mais objetivos. Então, doença volumosa, com tumor acima de 10 centímetros, DHL acima de 2 vezes o limite superior da normalidade, e tem alguns estudos observacionais antigos que mostram que talvez isso seja proporcional, quanto maior o DHL, maior o risco. E elevação de leucócitos, acima de 25 mil. Outros fatores de risco são doença renal prévia e oligúria, o ácido úrico de base maior do que 7,5, e o tratamento de que eu disponho para a intervenção, né? Quanto mais eficaz, maior o risco. Essa é uma outra tabela de classificação de risco de acordo com a neoplasia, mas que, em resumo, talvez o maior risco resida aqui, no linfoma linfoblástico agudo e no tumor de Burkitt. Também tem maior risco quanto maior a leucocitose, em geral acima de 100 mil. E aqui entra a terapia específica, né? Então, quanto melhor meu quimioterápico, maior a chance do meu paciente fazer lise. Os critérios diagnósticos foram descritos por esses 2 médicos, né? O Dr. Mitchell Cairo, que é um pediatra especialista em hemato-oncologia pediátrica, e o Dr. Michel Bishop, que é um médico oncologista. Daí vem os critérios de Cairo-Bishop. São eles, e acho que aqui eu não preciso me demorar, né? Para lise laboratorial, 2 ou mais dos seguintes: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia como consequência da hiperfosfatemia. E como critérios laboratoriais, é preciso ter lise clínica e mais uma das seguintes alterações: arritmia, crise convulsiva ou disfunção renal. Essa também é uma classificação, dessa vez de gravidade, escrita por Cairo-Bishop, que leva em consideração a gravidade da disfunção renal, a gravidade da arritmia, e se ela precisa de intervenção médica não urgente, de intervenção elétrica urgente ou de arritmia ameaçadora à vida, né? E, por fim, a gravidade e a recorrência de crises convulsivas. Ela ia de 0 a 5,
5 sendo mais grave, mas na verdade o paciente com classificação 0 não tem lise tumoral. Então agora o mais aceito é que ela seja uma gradação de 1 a 5. E o manejo, né? Aqui, talvez a mensagem principal é que a suspeição precoce e a profilaxia adequada são as estratégias mais eficazes, mas a gente vai falar um pouquinho de hidratação, allopurinol, rasburicase e suporte orgânico. O que não fazer? Para não repor cálcio, a menos que seja mandatória a reposição de cálcio. Então, hipocalcemia sintomática ou arritmia repõe a menor quantidade possível para aquilo melhorar, seja o sintoma, seja o eletrocardiograma. Isso porque a reposição de cálcio vai agravar a deposição do fosfato de cálcio nos túbulos renais. Não alcalinizar a urina. Então, isso já foi esteio de tratamento no passado, e o princípio disso é porque os cristais de ácido úrico são mais solúveis em pH alcalino. Mas os cristais de xantina e de hipoxantina são muito menos solúveis em pH alcalino. Então, você cobre a perna, descobre o braço, o ideal é que essa urina não seja alcalinizada. O pH alcalino na urina também aumenta a precipitação dos cristais de fosfato de cálcio e aumenta o risco de hipocalcemia sintomática. Hidratação. Sim, a evidência não tem evidência. Todos os pacientes sempre foram hidratados. O racional para isso é que, primeiro, em geral, são pacientes com muita perda, né? Então, inapetentes, com náusea, vômito, diarreia. Então, pelo menos manter euvolemia é essencial, repor perdas é importante. Mas o racional para isso é aumentar o fluxo plasmático renal, aumentar a taxa de filtração glomerular, com isso manter a excreção de metabólitos e também diluir no túbulo renal a concentração dos cristais. Sugere-se algo em torno de 3 litros por metro quadrado de superfície corpórea a cada 24 horas, para manter uma diurese em torno de 100 ml por metro quadrado por hora. E soluções balanceadas, com o lembrete de não adicionar potássio. Isso parece redundante, mas até a década de 80, todos os protocolos de todos os estudos tinham uma solução com potássio. Esses são os estudos, né? Ninguém estudou diurético nesse contexto. O que se diz é, se o paciente está repleto de volume e evoluindo com oligonúria, você pode tentar usar um diurético de alça. O diurético de alça nesses pacientes parece ser menos eficaz, sobretudo pela tubulopatia, mas isso também não foi estudado. O allopurinol foi a primeira droga descrita, então ele inibe a xantina e oxidase, é exatamente aqui, no metabolismo de ácido nucleico, e aí por isso ele leva ao acúmulo de hipoxantina e de xantina. Ele é metabolizado em oxipurinol, que tem uma meia-vida em torno de 30 horas. A excreção dele é renal, então pacientes com disfunção renal têm que ter dose corrigida. E aqui talvez seja muito importante, né? Eu tenho até redução de ácido úrico de cerca de 27 horas, então se eu preciso começar a terapia urgente, eu não posso contar com allopurinol para isso. Por agir só aqui embaixo, pacientes que já estão hiperuricêmicos não têm benefício de allopurinol. Tem alguns estudos da década de 60 que mostram que o allopurinol foi eficaz em reduzir nível sérico de ácido úrico e concentração urinária também. Esse é um deles. É uma casuística de pacientes com leucemia e linfoma. Mostra que realmente baixou, né? Então, paciente de 20, ácido úrico de 20 para 8, de 21 para 4. Isso foi consistente. Foi descrito em vários estudos observacionais e retrospectivos da época. Esse é mais um deles. Eu trouxe esse gráfico para mostrar. Na verdade, o gráfico da esquerda mostra queda de ácido úrico em pacientes recebendo ou não quimioterapia, mas eu trouxe para mostrar o gráfico da direita. Esse é o mesmo paciente com doença de Hodgkin, pouco habitual, né? Não é comum Hodgkin fazer lise, mas era um doente hiperuricêmico e que em novembro, quando recebeu quimioterapia, não recebeu allopurinol. E aí tem um aumento expressivo de ácido úrico aí de cerca de 5 para 13. Em janeiro, num novo ciclo de quimioterapia, ele recebeu allopurinol. E aí o ácido úrico foi controlado. De 5 caiu para 1. Mas não parecia suficiente, né? Então, apesar de não ter muitos dados de contexto clínico, de morbimortalidade, disfunção renal, a gente viu que o ácido úrico não é eficaz para todos os pacientes, então parecia precisar de algo mais. Foi nesse contexto que surgiu a uratoxidase, que também é chamada de uricase. Essa é uma enzima que no metabolismo de purinas, ela vai converter o ácido úrico em alantoína, que é um aminoácido inócuo. Ele é cerca de 5 a 10 vezes mais solúvel em urina
e não precipita, não causa tubulopatia, então o racional vem daí. Ela está presente em muitas espécies, até alguns mamíferos mais menos evoluídos, e ela foi perdida nos humanos e alguns primatas por 2 mutações nonsense. E assim, acredita-se que isso pode ter uma vantagem evolutiva, porque o ácido úrico é um antioxidante. Então, talvez o acúmulo dele pudesse ter alguma vantagem, algum benefício evolutivo. Bom, ela foi isolada em um fungo, né, no Aspergillus flavus, e por esse motivo está implicada em várias reações de hipersensibilidade que limitaram seu uso clínico. Os primeiros estudos são, assim, em geral, esse assunto começa na pediatria, até pela prevalência, né? E depois a gente tenta entender se também se aplica para adulto. Os primeiros estudos com uratoxidase foram da década de 90, todos observacionais. E aí, esse estudo aqui, o que ele trouxe de interessante? Eram crianças com leucemia, e o grupo que recebeu uratoxidase teve uma redução expressiva de ácido úrico, então começou com cerca de 5,6, no D5 era 1,4. Versus o grupo que recebeu allopurinol começou com 5,6 e no D5 era 3,9. E ele também mostra o resultado sobre a ureia. Então, os pacientes que receberam uratoxidase tinham uma queda de ureia ao longo do tratamento. Os pacientes que receberam allopurinol tiveram ascensão de ureia ao longo do tratamento, interrogando aí algum possível benefício renal. Aspectos interessantes desse estudo, né? Então, todos os pacientes alcalinizaram a urina, até o começo da década de 90 isso era feito. O grupo que recebeu allopurinol, 5 dos 30 pacientes evoluíram com disfunção renal. Não fica claro o que significa disfunção renal, se é elevação de creatinina ou outros parâmetros. Nenhum paciente do grupo uratoxidase fez IRA. E não teve nenhum efeito colateral relevante descrito. E aqui a atenção principal era para reações de hipersensibilidade, né? Esse estudo é de 97, então aqui foi o uso de uratoxidase na prevenção e tratamento de hiperuricemia. E o que é que ele mostrou, né? Então, nessa tabela, o grupo que recebeu uratoxidase teve um nível médio de ácido úrico de 2,3 versus 3,9 no allopurinol, e também um nível de ureia menor, 11 versus 24. Aqui na tabela da direita, o nível sérico de ácido úrico no grupo que recebeu allopurinol, teve uma queda, embora não tão expressiva, e no grupo que recebeu uratoxidase. Queria chamar a atenção que os pacientes com atopia foram excluídos desses estudos. E ainda assim, teve 6% de incidência de reação de hipersensibilidade grave durante a infusão da uratoxidase. Todos melhoraram em até 12 horas. Não teve nenhum evento mais grave e persistente, mas foram eventos graves mesmo. Broncoespasmo com hipoxemia, edema de face e lábios e hipotensão com náuseas. E aí surgiu a necessidade de uma uratoxidase que causasse menos reação, né? Foi daí que veio a rasburicase. Ela é um isolado do DNA complementar do Aspergillus flavus e que é biosintetizado no Saccharomyces. O mecanismo de ação é o mesmo. O metabolismo é plasmático e tecidual, e o que ela faz é quebrar o ácido úrico, fazer uma hidrólise em aminoácidos. O tempo de ação até a redução de ácido úrico é de 4 horas, então é muito rápido. Você pode começar junto com quimioterapia, sem precisar atrasar o tratamento eficaz, né? Contraindicações, e todos os estudos que eu vou mostrar daqui para frente excluíram esses pacientes. Deficiência de G6PD, atopia, gestação e amamentação. Os riscos são ainda reação de hipersensibilidade, metamoglobinemia, anemia hemolítica, sobretudo nos pacientes com deficiência de G6PD, mas já descritos em pacientes sem essa comorbidade. E agora vem todos os estudos com rasburicase, são 4, tá? Então esse é o estudo, fase 2, aberto, braço único, 100 pacientes, é um grupo francês, em que os pacientes receberam 0,2 mg/kg de rasburicase por 3 a 7 dias. Média de idade de 57 anos, a maior parte deles tinha linfoma difuso de células B. E aqui os pacientes, esse gráfico da direita é a queda do ácido úrico nos pacientes, todos os pacientes, e somente nos hiperuricêmicos. E aqui o que a gente consegue ver é que a queda é expressiva, é rápida, nas primeiras 4 horas, e é sustentada ao longo dos dias. O estudo se programou para aplicar a rasburicase de 3 a 7 dias, né? Mas o que chama atenção aqui?
95% dos pacientes, quer dizer, a maior parte deles, só precisaram receber a droga por 3 dias, e depois disso tiveram ácido úrico menor do que 7,5 sustentado, sem necessidade de dose adicional. Ninguém precisou dialisar nesse estudo. Esse é o gráfico da esquerda, pontilhado é o ácido úrico, é semelhante ao gráfico anterior, e aqui linha contínua é a creatinina. Houve uma queda de creatinina ao longo dos dias. O gráfico da direita, aqui o quadradinho é creatinina, mostrando a mesma queda, e aí os outros metabólitos que a gente dosa analise que ficaram estáveis. Nenhuma reação de sensibilidade foi descrita. 4 pacientes não receberam os 3 dias de tratamento. 3 deles tiveram elevação de transaminases, que é um efeito colateral possível da rasburicase, mas que nesses pacientes foram atribuídos pelo médico assistente ao quimioterápico, a antraciclina. E um paciente teve uma complicação não relacionada, teve uma HDA e interrompeu o tratamento. Então, parece eficaz em reduzir ácido úrico. Esse é um outro estudo multicêntrico aberto de uso compassivo, 1.000 pacientes. Aqui a dose foi 0,2 mg quilo dia por 1 a 7 dias. A maior parte dos pacientes do grupo adultos tinham 54 anos, e a doença mais comum aqui foi linfoma não Hodgkin. Em seguida, bem de perto para LMA. DHL médio de 1.500, né, então alto. Ácido úrico médio de 8,5, leucócitos de 55.000. E aqui que a gente vê, a rasburicase foi eficaz em reduzir ácido úrico, então a média do baseline era 10,8, e a média depois do tratamento 0,7. E eu queria chamar a atenção que, mais uma vez, apesar de eu me propor a administrar a medicação por até 7 dias, a maior parte dos pacientes receberam 2 cursos da doença, só 2 dias, né? Então, talvez eu não precise administrá-la por 7 dias. As reações de hipersensibilidade aconteceram em 13 pacientes, isso é 1,2%. 10 deles tiveram reação grave que demandaram interrupção do tratamento. Anemia hemolítica, em um caso, inclusive, em paciente que não tinha deficiência de G6PD, methemoglobinемia, choque anafilático, urticária, quer dizer, não é uma droga isenta de reações adversas, né? Nesse estudo, 30 pacientes daqueles 1.069 precisaram de diálise, isso é 2,8%. E desses, só 6 casos foram atribuídos a síndrome de lise tumoral. A maior parte dos outros ou já era renal crônico em progressão, ou foram sepse, né? E aí ele traz essa tabela que é interessante. Ela levanta os estudos que usaram uratoxidase e aqueles que não usaram, e qual foi a taxa de necessidade de diálise nesses estudos. Então, girou em torno de 1,7% e 2,8% nos estudos que usaram uratoxidase, e em torno de 15% a 25% nos estudos que não usaram. Com várias limitações, né? Então, em geral, nenhum deles é um estudo randomizado, em nenhum deles isso foi desfecho primário ou sequer secundário, a maior parte foram achados, mas isso parece consistente na literatura e também com estudos em pediatria que foram muito interessantes. Então, teve uma época que rasburicase era liberada na França e não era no Reino Unido. Aí eles escolheram dados de 2 serviços, um francês, um no Reino Unido, com perfil semelhante de crianças, e viram que isso se replicava. Então, na França, a incidência de diálise era em torno de 2%, e no Reino Unido, em torno de 20%. Então, outro estudo no Reino Unido, que comparou 3 grupos diferentes. Um grupo quando a rasburicase não era disponível, outro grupo quando ela era disponível para uso compassionado, e um terceiro grupo quando ela era o padrão. E teve uma queda substancial da necessidade de diálise. Então, é possível que isso seja um achado interessante. Esses são os estudos que eu falei. Esse daqui é o do Reino Unido, que viu a incidência de anúria de acordo com os períodos, né? Então, quando a rasburicase não era disponível, isso chegou em 15%, quando era possível usá-la, 4%, e quando fazia parte do tratamento, 3,8%, mas esse estudo viu anúria, não viu incidência de necessidade de diálise. Esse é um estudo japonês, que comparou 2 doses, 0,15 mg/kg com 0,2 mg/kg, e elas foram igualmente eficazes. Não foi um estudo com reações adversas graves. Então, talvez a mensagem aqui será que a gente sabe qual a dose necessária? Nessa mesma linha, esse é um estudo que avaliou dose fixa de 7,5 mg versus 0,15 mg/kg, ambos dose única. O grupo intervenção, que foi o que recebeu 7,5 dose única,
foi comparado com um controle histórico, então não foram intervenções simultâneas, não foram grupos simultâneos. O que é que ele viu? Que, de fato, os dois grupos receberam doses diferentes, né? O grupo proposto a receber 0,15 recebeu 0,15, o grupo de dose fixa recebeu 0,09. E que o controle de nível de ácido úrico foi semelhante ao longo do tempo. Do grupo que recebeu 7,5 miligramas, um paciente precisou receber dose adicional. Era um paciente com um peso acima de 200 quilos, com um linfoma com carga tumoral bastante volumosa. Do grupo controle, 5 receberam dose adicional e nenhum deles hiperuricêmico, foram todos a critério do médico assistente. E aí ele estimou que para esses 17 pacientes, a economia girava em torno de $41 mil. Esse é um outro estudo que comparou 0,15 mg/kg em dose única versus fazer isso diariamente. Foi o primeiro randomizado de todos os que eu trago. Foram 80 pacientes, 40 para cada grupo. O que a gente vê no gráfico da esquerda é que o controle de hiperuricemia foi semelhante, as doses foram igualmente eficazes. Do grupo que foi randomizado para receber dose única, 6 pacientes precisaram de dose adicional. Isso aconteceu para a maior parte deles no D3 e para um deles no D4 e no D5. Então, é por aí que pode ser que os pacientes precisem de dose adicional se eles precisarem. Nesse estudo, quem foi que precisou de dose adicional, né? Linfomas de alto grau, com um percentual acima de 80% de células com marcador Ki67, e que tinham DHL alto, então, e hiperglicemia mais pronunciada. Talvez seja um paciente mais alto risco. Foi um estudo que também buscou entender qual a incidência de lise tumoral laboratorial e clínica. Então, do grupo que recebeu dose única, 35% teve lise laboratorial, versus 27% no grupo que recebeu diariamente. E a incidência de lise clínica foi de nenhum caso no grupo dose única, versus 3 casos, 7,5% no grupo dose diária. Um paciente de cada grupo precisou de diálise. Achados interessantes, um paciente complicou com metamoglobinemia e anemia hemolítica e a posteriori foi diagnosticado com deficiência de G6PD. Nenhum paciente teve hipersensibilidade grave. Esse é o randomizado talvez mais robusto que a gente tem. Ele comparou, foram 3 grupos de tratamento, comparou rasburicase versus rasburicase seguida por allopurinol versus somente allopurinol, 275 pacientes. E desfecho primário foi taxa de controle de ácido úrico. O que é que ele viu? Os 3 grupos tiveram um controle de hiperuricemia. No grupo, essa primeira parte do gráfico é análise por intenção de tratamento. Em azul está o grupo rasburicase, 87% de taxa de controle. Em amarelo, rasburicase mais allopurinol, 78%. E em cinza, o grupo allopurinol, 66%. Teve diferença estatística entre o grupo rasburicase e o grupo allopurinol. Isso também se manteve para os pacientes de alto risco e para os pacientes hiperuricêmicos. Essa é a taxa de controle de ácido úrico. Em cinza é o grupo allopurinol. Então, allopurinol não pareceu adicionar benefício à rasburicase, e até pela cascata de degradação de purina, fisiologicamente talvez fosse possível supor, mas aqui talvez seja uma evidência melhor. E não teve diferença estatística entre rasburicase e rasburicase mais allopurinol. Na análise de desfechos secundários, teve diferença estatística na incidência de lise laboratorial entre o grupo rasburicase e o grupo allopurinol. Foram 21 pacientes que desenvolveram lise laboratorial no grupo rasburicase versus 41 no grupo allopurinol, sem eventos adversos graves ou reações de hipersensibilidade graves, e sem diferença em lise clínica. Essa é uma meta-análise que traz os 4 estudos que a gente acabou de conversar. O desfecho primário dela foi incidência de lise tumoral, e os desfechos secundários foram ácido úrico, efeitos colaterais, incidência de IRA, mortalidade. Basicamente, o que ela diz é o que a gente podia perceber também. Todos os estudos avaliaram taxas de controle de ácido úrico, ninguém avaliou desfecho clínico. Eles também não disseram muito claramente como os pacientes foram randomizados, no caso dos 2 randomizados. Então, ela julga que o viés foi alto para esses 4 ensaios clínicos e que faltou avaliação de desfechos clínicos. E aqui é só a tabela para os randomizados. O desfecho primário é sempre ácido úrico.
E o racional para isso é que, intervindo no ácido úrico, talvez eu interrompa aquele ciclo vicioso e a cascata que deflagra a inflamação sistêmica. Mas faltou realmente avaliar desfecho clínico. Dito tudo isso, essas são algumas tabelas de guidelines que sugerem o que fazer. Então, um paciente de baixo risco, fluido oral endovenoso e halopurinol, risco intermediário, fluido endovenoso e halopurinol, e alto risco, fluido e rasburicase. E aqui ela traz de novo os marcadores de risco, né? Qual a neoplasia, quais os leucócitos, qual o DHL e quão eficaz é a minha quimioterapia. Esse é o estudo de revisão do New England, que traz o mesmo racional. Então, aqui para a esquerda são os pacientes menos graves, para a direita os mais graves de maior risco, né? Então, lise clínica, internação em UTI, exame de 4 a 6 horas, rasburicase, hidratação, monitorização. Aqui para a esquerda, o mais fácil, o paciente sem risco ou risco desprezível, você pode ignorar a possibilidade da doença. E aí ele traz aqui pacientes com massa mediastinal, com massa volumosa, infiltração medular, nefropatia pré-existente, desidratação, são os pacientes do meio aí, para você considerar hidratação, alopurinol ou no risco maior, rasburicase, e monitorização eletrolítica de metabólitos. E diálise, né? Porque o que me deu vontade de estudar isso foi entender quando eu devia indicar diálise. Eu fiquei com a sensação de que eu tinha deixado passar, tinha ficado muito tardio. Assim, não tem nada sobre isso, nada. O que é que a gente sabe? No passado se fazia muita diálise peritoneal, o clearance de fósforo, de potássio, de ácido úrico é muito menor na diálise peritoneal, então hoje em dia se prefere hemodiálise ou hemofiltração, sem uma diferença clara entre as duas. A diálise intermitente, ela tem um clearance em torno de 70 ml por minuto e em 6 horas normaliza nível sárico de ácido úrico. Mas a depender da taxa de produção de ácido úrico, pode ser preciso indicar um método contínuo. O que eu entendi disso, né? É olhar além das indicações habituais, o oliguria pode ser muito tardio. Há quem diga que quando você faz furosemida para tentar tratar o oliguria nesses pacientes, você precisa ter um catéter passado e liberado. Então, acho que entender a realidade do serviço e quanto demoraria para um paciente dialisar faz parte do raciocínio, e a oliguria talvez possa ser realmente tardio. E é difícil de medir, mas a taxa de lise celular, a depender do tumor e da terapia, acho que também entram nessa conta. Custo-efetividade, né? Tem 2 estudos sobre isso, um americano e um europeu. O que é que ele mostra aqui? Que os pacientes com lise e que não precisam de diálise, eles têm uma internação média de 7 dias e custam em torno de $7 mil. Os pacientes que precisam de diálise internam por média 21 dias e custam a internação em torno de $51 mil. Então, para a gente entender a carga disso e o quanto diálise implica em aumento dos custos. Esse é um estudo europeu que buscou entender custo-efetividade em termos de anos de vida salvos, né? Em adultos e em crianças. Os resultados foram um pouco diferentes em adultos e em crianças. Ele julgou que 31 mil euros por anos de vida salvos seriam aceitáveis. A rasburicase foi definitivamente custo-efetiva em tratamento, independente da neoplasia, mas a custo-efetividade em prevenção, então usá-la como prevenção, foi variável, a depender da neoplasia de base, da expectativa de sobrevida e do risco de lise. Então, ele sugere que a rasburicase fique reservada profilaticamente para os casos de alto risco. E que eu concluí, né? Talvez o mais importante aqui seja a suspeição diagnóstica, ela tem que realmente ser muito precoce, e aí o que eu gravo disso é leucocitose acima de 50 a 100 mil, não Hodgkin, LLA, LMA, é o que ficou para mim. O quanto de volume é incerto, eu acho que talvez seja um caso para realmente uma hidratação mais vigorosa, mais cuidadosa, e vigiar principalmente sinais de congestão, débito urinário. Acho que está demonstrado que a rasburicase reduz ácido úrico, mas a gente não sabe qual a posologia, quanto tempo de tratamento, talvez o menor possível pelo custo, pelos efeitos colaterais. Faltam estudos avaliando o desfecho clínico, embora seja difícil imaginar o desenho de um estudo hoje em dia, né? Talvez com controles históricos, mas a terapia também mudou ao longo do tempo, então acho que é difícil. E o timing de diálise continua sendo uma interrogação, mas para mim ficou a mensagem de muita atenção, talvez essa como rabdomiólise, queimados, pacientes que liberam muito conteúdo intracelular, seja um paciente para a gente vigiar mais precocemente. É isso.
Não tem nenhuma evidência para isso. Isso não foi nem desfecho secundário dos estudos, foi achado. Então, a evidência é realmente nenhuma, assim. Uso compassionado. Por 30 anos foi uso compassionado. O ácido úrico, né? Diminuir o ácido úrico convertendo em anabolina, beleza, isso convenceu, mas... E apesar da redução eficaz, a maior parte dos estudos, a redução aconteceu em 100% dos casos. A taxa de diálise ainda gira em torno de 2,5%. Então, isso sugere que tem outras coisas acontecendo, né? Exato. Essa segunda paciente, ela não tinha, assim, a creatina de base era 1,4, ela chegou com 1,7, laboratório completamente normal, e lisa em 12 horas, assim. Eu acho que assim, não existe ainda ou para tantos anos até então, não existia uma variável de desfecho tão clara, né? E ainda assim, agora acho que não sei se existe. Talvez seja mais custo do que qualquer outra coisa. Sobrevida é capaz de não achar. Terapia substitutiva, não. Tempo de internação, talvez. Acho que custo talvez seja... Não sei. Hoje eu não sei. É que agora voltaram aí os ciclibes, né? Não sei se... Voltaram não, né? Começaram os ciclibes, não sei se é capaz de explodir de novo a incidência de daqui para frente, digo, né? De diagnóstico de síndrome tumoral. Mas talvez a variável para se mirar seja o custo mesmo. Até para os europeus também ainda é controverso, né? Se eles usam ou não usam. Eu pesquisei, perguntei para o pessoal do ICESP, eles não sabiam, mas do que eu pesquisei, meu entendimento é que para um adulto de 70 quilos, um dia, então 0,2 miligrama quilo, estaria em torno de R$10.000, um dia. Mas não consegui os dados de quanto custa para o ICESP. Mas é caro. O ICESP consegue. Uma coisa que acho que só nós temos cuidado é hidratar. Hidratar, acho que todo mundo precisa se hidratar. Hidratar, fazer essa técnica. Há pouco tempo atrás, eu estava curado. Eu estava hidratando e para começar a comer. Esse não sei hidratar. Se você hidratar, você vê. Talvez a gente não tenha possibilidade, talvez a metacardilização ou a situação de casa e as palavras de carbonatos e fácil, estresse. Talvez pensar em fazer moral, talvez acreditar em fazer. Acidose não foi para acreditar. Acidose sustenta. Para realizar o mesmo.
se da coisa de área, vai existir algum sentido nos aplicados? Agora que essa sociedade, as pessoas podem tirar as coisas, eu acho que ele é super fácil. Quando é complicado, é super possível. Então, eu não quero falar, mas sabe Deus, não sei. Eu acho que nós que dependendo da discussão da massa moral, tem oportunidade legal para fazer elas para falar. Mas por exemplo, parece que você não está como nós temos na frente, vários objetivos, parece já mais comuns. Nos estudos antigos, professor, tem algumas descrições de terapia dialítica preemptiva. Então, antes de urgência, nos pacientes de muito alto risco que iam começar a terapia, Burkitt, de fluxo de grandes células B, mas a descrição, né? As descrições são até meio mirabolantes, assim. Então, tem um estudo que diz assim, depois que ligou a terapia substitutiva, o paciente retomou o ritmo de diurese, sabe? Então, mas é anedótico, assim. É. Tem descrição do café, como terapia redutora mais rápida, né? E então, desse racional. Assim. Tem duas coisas que parece que estão em caminho de estudo. Uma é um marcador melhor de disfunção renal, porque, mais uma vez, é o que a gente vive sempre, a creatinina é tardio, talvez esses pacientes ainda mais tardio. Então, esse é um ramo de estudo. E o outro é esse, de terapia de retirada de citocinas. Mas ainda, não sei se o senhor sabe alguma coisa diferente, mas o que eu vi é em andamento aí. Eu vi um paciente que talvez pudesse ser, mas tinha desidratação no meio, era um Hodgkin, então menos provável, ficou em aberto, né? Foi previário. Deixa eu puxar aqui. Tá certo. Daniel pediu para deixar. Bom, Priscila, então eu vou desligar aqui. Tchau, tchau.